Pai, nessa noite nós te rendemos graças por esse culto, Senhor. Nós estamos aqui sabendo que a sua bondade ela está repousando sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque essa bondade tem, Senhor, nos tirado de lugares e nos colocado, Senhor, em níveis maiores de compreensão acerca do seu caráter. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te levantamos ações de graças e nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus desse lugar, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Por isso, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nós colocamos e dispomos o nosso coração, sabendo que não é só um culto, mas sabendo, Senhor, que o Teu Espírito está em nós. E Ele pode, e eu creio que Ele vai nos comunicar verdades espirituais. Aquilo que está no coração do Senhor. Eu creio no Espírito trazendo e comunicando ao nosso espírito. E as nossas vidas não sendo mais as mesmas. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de intimidação nesse ambiente. Espírito de enfermidade, espírito de doença. Eu dou uma única ordem para bater em retirada em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, todo espírito que aprisiona, que torna pessoas cativas. Eu dou uma ordem, Senhor, e eu declaro que está repreendido. Em nome de Jesus, eu declaro um ambiente de liberdade nesse lugar. E onde vamos estar, Senhor, esperando no Senhor, recebendo do Senhor, espectadores no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, as nossas mentes cativas a Cristo nessa noite. Tudo que há em nós, recebendo aquilo que o Senhor tem para derramar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Nicolas, você poderia ficar? É muito cansativo? É rápido, vai ser rapidinho. Obrigada. Queria que você ficasse... Ou então pode ser... Se puder, pode ficar esse soquezinho também dá certo. Viu? Pode deixar o soque e aí você fica liberado. Amém. Vocês estão bem, né? Então, gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês, né? Eu quero falar sobre fé com vocês. Quantos gostam de ouvir sobre fé? Antes de qualquer coisa, eu também quero dar as boas-vindas para quem está em casa, para quem está nos assistindo pelo YouTube, pela TV, pela Rede Verbo TV. Sejam abençoados nessa noite através da mensagem que será compartilhada. Mas eu sei que você já está sendo abençoado através dos louvores e da unção que está nesse lugar. Então, fique aí atento com o seu coração conectado conosco. Amém? Se você está em Mossoró, em outras cidades, outros estados, outros países, sejam bem-vindos. Então, eu quero falar hoje sobre fé, né? Se você gosta de temas, eu gosto de temas porque, na minha perspectiva, o tema sempre nos norteia, né? Você vai ficando um pouco mais inteirado acerca do que o ministro quer compartilhar e não fica tão perdido assim. E o tema dessa ministração de hoje é criando o mundo que eu quero ver. Amém? Criando o mundo que eu quero ver. Diga comigo, criando o mundo que eu quero ver. E eu já quero começar, eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Amém? Enquanto eu vou conversar com vocês, eu quero que você pense, o que tem saído da sua boca nesses dias? O que é que a sua boca, a sua língua tem produzido? Mas como assim, Renato? O que é que a minha língua tem produzido? E a minha língua pode produzir alguma coisa? Pode sim. A nossa boca, as nossas palavras, né? Pode criar, construir muitas coisas, mas também pode destruir milhares de outras mais. Mas eu estou aqui nessa noite para para usar as minhas palavras, para usar a minha boca e deixar que essas palavras que saiam, elas sejam temperadas com sal, com vida, para alcançar a sua vida, para alcançar as nossas vidas nessa noite. Amém? E sabe quantos já passaram por aqueles detectores de metais? Quando você entra em um banco ou em qualquer outro lugar que tem aquela porta giratória, né? E aí você passa aí por aquele detector de metal para saber se você não está com alguma arma, alguma coisa que possa trazer ali
mudando para aquele ambiente, né? E aí você passa, e se você tem por exemplo, se você tiver com uma chave, você precisa retirar a chave, coloca lá na caixinha e pegar quando você entrar. Se você está com qualquer outra coisa que contenha metal, você tem que retirar. E você precisa entrar sem esses metais, porque é a regra. Amém? E sabe, as nossas palavras, as palavras que saem da sua boca, as palavras que saem da minha boca constantemente, nós precisamos submeter essas palavras ao crivo do Espírito de Deus. É como se o Espírito Santo fosse esse detector de metais. Só que muitas vezes nós estamos falando, e a gente vai vivendo o fluxo da vida, o fluxo dos dias, vai vivendo uma vida no automático, e a gente não está prestando atenção no fluxo de palavras que tem saído das nossas bocas. Você está comigo? E como crentes, como pessoas que nasceram de novo, quantos aqui já nasceram de novo? Amém. Como cristãos, nós precisamos reparar, prestar um pouco mais de atenção naquilo que nós temos proferido com a nossa boca. E sabe, é muito fácil, eu não sei se você percebe isso, como é fácil no nosso dia a dia a gente se perder no meio das muitas palavras. Como é muito fácil a gente falar palavras torpes. É muito fácil a gente estar numa roda de amigos, numa roda no trabalho, em qualquer outro lugar, e a gente deixar escapar palavras, que essas palavras entristecem o Espírito de Deus. Mas o fato de nós não estarmos voltando para passar as nossas vidas nesse detector do Espírito, faz com que a gente não volte para se arrepender e até para ajustar a nossa boca. Por causa do fluxo, por causa de uma vida no automático, uma vida que não está sendo parada para ser analisada. E esses dias é engraçado que eu vi uma frase, até compartilhei com a Amanda. Eu estava revendo as notas de um livro que eu li há pouco tempo. E eu gosto, quando eu termino de ler o livro, né, principalmente no Kindle, de ver o que foi que eu marquei. Porque é como se eu estivesse fazendo um resumo ali rápido do livro, né? E tinha uma frase que eu nem lembrava mais, que ele disse assim: as pessoas que não analisam as suas vidas, elas têm vidas que não merecem ser vividas. Porque a nossa vida não foi feita para o automático. A nossa vida foi feita para estar em constante averiguação divina. A sua vida, ela é tão importante, ela é tão valiosa. A minha vida, ela é tão preciosa diante de Deus, que nós precisamos submeter o que nós somos, o que nós estamos construindo e o que vamos construir a uma averiguação maior. É muito perigoso que a gente viva a nossa vida, os nossos dias passem, que eles, sabe, vêm e vão, e a gente não está parando para perguntar para aquele que construiu, aquele que deu a nossa vida, se está tudo certo. Tudo certo, Deus? Vê, sabe o Salmo? Senhor, vê se há em mim um coração desajustado, um caminho mau, tortuoso, uma vereda que não está aí endireitada. Sonda o meu coração, me mostra o que eu tenho que ajustar. Coloca diante dos meus olhos, sabe? A palavra fala que o Senhor, Ele nos aconselha debaixo das suas vistas. Quantos gostam de receber conselhos? Se você não gosta de receber conselho, então a gente vai orar, amém? Porque, queridos, os conselhos são preciosos. Debaixo dos conselhos, a multidão de conselho, existe sabedoria para as nossas vidas. Estarmos debaixo de um conselho certo, de uma autoridade divina sobre as nossas vidas, pode nos fazer avançar tão mais rápido do que nós poderíamos avançar sozinhos. Amém? E nós precisamos voltar para esse lugar onde nós podemos olhar para o Senhor e saber que Ele está nos aconselhando. E nós não estamos vivendo uma vida, sabe, aleatória. Uma vida aquém, sem nenhum tipo de averiguação. E nessa noite eu quero convocar você e a mim para nós colocarmos as nossas vidas e principalmente as nossas palavras, aquilo que a nossa boca está produzindo, debaixo da averiguação divina. Amém.
Amém? Por isso que eu perguntei, o que é que você tem falado nesses dias? Quais as frases que você tem formado nesses dias? Porque sabe, aquilo que você e eu estamos falando está construindo alguma coisa. Existem muitos construtores no mundo. Está comigo? Existem muitas pessoas que constroem coisas. E cada pessoa que constrói algo, ela primeiro constrói um fundamento. Porque sem um fundamento não tem como algo ser edificado, fundamentado, levantado. Não tem como levantar a estrutura de algo, de um prédio. Esse prédio, ele só está levantado porque existe um fundamento. E a nossa vida tem um fundamento. E muitas vezes o fundamento, ele não está bem firmado, bem alicerçado, porque a gente está falando tudo que é errado. A gente está falando tudo que é palavra torpe, imoral, debaixo, como que diz? Talão, não é isso? Talão, isso. E a gente está deixando sair da nossa boca fofocas, julgamentos, mentiras, palavras que destroem a vida de outra pessoa, não só a nossa própria vida, mas a vida de outra pessoa também. Palavras que destroem aquilo que Deus quer construir em nossas vidas. E muitas vezes a gente fica perguntando, por que que isso não acontece? Por que que algo não aconteceu? Senhor, por que o Senhor não está fazendo isso na minha vida? E sabe, muitas vezes não é porque Deus não deseja, não é porque Deus não quer fazer alguma coisa na nossa vida. É que, sabe, Deus já tem um estoque de coisas incríveis para liberar sobre nós. Mas as nossas palavras, muitas vezes, elas atrasam a liberação dessas bênçãos sobre as nossas vidas. As nossas palavras negativas, incrédulas, muitas vezes fazem com que tudo que Deus tem no estoque dele, tudo que é divino sobre a sua vida, sobre o seu hoje e sobre o seu amanhã, não venha no tempo que tem que vir, porque nós estamos atrasando essas coisas com aquilo que é ruim, com aquilo que é incrédulo. E sabe, a incredulidade, o não crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida é pecado. O não crer naquilo que Deus pode fazer na minha vida é pecado. E às vezes a gente está achando que pecado é imoralidade, só imoralidade sexual, só fofocar, só mentir, assassinar, roubar. Mas sabe, não crer também é pecado. Não estabelecer fundamentos de fé dentro de nós também é algo que pode destruir as nossas vidas e a nossa caminhada com Deus. E eu quero ler com vocês agora, eu quero que vocês abram a sua Bíblia, lá em Gênesis 1. Eu quero ler, quero passar, não vou ler Gênesis 1 todo, certo? Eu quero trazer apenas fundamento para vocês. Gênesis 1 fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. No versículo 3 fala assim: Deus disse, haja luz. No versículo 6 fala assim: então Deus disse, haja um firmamento entre as águas que faz separação entre águas e águas. E assim foi. No versículo 9 fala: e então Deus disse, ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 11: então Deus disse, que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então no versículo 14 fala: então Deus disse, haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. E assim foi. Versículo 20: então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu.
Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus disse, versículo 24: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 26. Então Deus disse: façamos seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E aí aqui no capítulo 1, e eu gosto que no último versículo 31 fala: Deus viu que tudo que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E agora eu quero que você abra comigo. Vamos seguir. Vamos ler a Bíblia hoje. Sempre. 2 Coríntios. Capítulo 4. Não, acho que não é. Vamos lá, só um... Provérbios, perdão, gente, perdão, vamos lá, vamos já para 2 Coríntios. Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 20 ao 21. E eu gosto desse versículo, especialmente na versão da NTLH. Vou ler nessa versão para vocês. Fala assim. Gente, meu aplicativo não está ajudando hoje, porque eu esqueci minha Bíblia em casa. 20 e 21. NTLH fala assim: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então nós vemos aqui nesse capítulo de Gênesis 1, eu fiz questão de ler só as partes em que Deus disse, e Deus disse, e Deus disse que isso existisse, veio a existir, e Deus viu que era bom, e assim foi. E nós vemos Deus criando literalmente o mundo a partir das suas palavras. Nós não vemos Deus criando o mundo a partir do nada, a partir de um vácuo, mas a partir dele mesmo. A partir daquilo que saiu de uma ordem, de um comando da sua própria boca. E aqui em Provérbios eu acabei de ler que nós vamos desfrutar, comer, né? Nós vamos ter as consequências daquilo que a nossa boca está produzindo. E aí eu pergunto para você nessa noite, volto a perguntar: o que é que tem saído da sua boca? E sabe, eu gosto de imaginar, né? Eu sempre gosto de imaginar isso. Que tudo que eu falo é como se existisse uma tela em branco. Imagine agora aí uma tela, sabe aquelas telas de pintura bem grande? Imagine uma tela daquela bem grande. Ela tá limpa, não tem nenhum rascunho, não tem nenhuma tinta, não tem nada. É só uma tela em branco. E eu gosto de imaginar que aquilo que eu falo vai desenhar aquele quadro. Vai desenhar alguma coisa nessa tela. Só que muitas vezes a gente acha que as coisas que nós falamos, que não tem um fundamento na palavra de Deus, ou não condiz com aquilo que nós queremos para a nossa vida, de fato e de verdade, também não vai ser pintado nessa tela. As palavras negativas que são proferidas da nossa boca, as palavras que elas distorcem a visão de Deus sobre um futuro bom sobre as nossas vidas, também vão para essa tela. Sabe? E lembra o que eu falei? Aquilo que a gente fala, aquilo que a nossa boca produz, tem o poder de construir os nossos dias. Então, na tela da sua vida, na tela em branco da sua vida, o que está sendo desenhado nela? Todo dia quando você diz: eu não posso fazer isso, eu não consigo, não tenho capacidade para fazer isso. Aí é como se você pegasse um pincel, aí você joga lá um monte de tinta
E aí você vai falando, mas eu não me acho boa ou bom o suficiente para isso, eu não tenho essa inteligência. Aí você pega o pincel de novo e você joga naquela tela e ele faz mais um traço naquele quadro. Mas eu nunca vou ser uma boa esposa, um bom esposo. Mais uma vez você pega aquele pincel e joga uma tinta naquele quadro. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, para arcar com esse sonho. Aí você pega o pincel e você passa na tinta da incredulidade, do negativismo e joga naquela tela e mais um rascunho é feito, mais um risco é feito naquele quadro. Mas eu não sei se eu sou capaz de lidar com essa situação. Eu acho que eu não sou, não. Mais uma vez, pincel e tinta de incredulidade sendo lançados nessa tela. E de repente, você passa os seus dias, chega um ponto na sua vida que você olha para a sua vida, que alguém olha para a vida dela e ela vê um quadro pintado e ela diz: como foi que isso aconteceu? Como eu vim parar aqui? Meu Deus do céu, e agora? Eu estou no fundo do poço. Eu não sei o que eu faço com essa situação. Eu não consegui aquela vaga de emprego. Eu não consegui criar meus filhos bem. Eu não estou conseguindo ter um bom casamento. Eu não estou conseguindo viver os sonhos que eu tenho. Eu não estou conseguindo ter alguns desejos do meu coração realizados. Eu não consegui comprar aquela casa própria. Eu não consegui ter aquele carro. Eu não consegui ofertar na vida daquele missionário, daquela missionária. Meu Deus, por que eu não tenho dinheiro na minha conta para fazer isso? E aí a gente, fica falando, mas como foi que isso aconteceu? E sabe, às vezes o problema, às vezes a gente acha que é algo muito assim, extraordinário. Que é só simplesmente uma falta de capacidade que pode ter nos levado àquele quadro. Mas na maioria das vezes eu posso garantir para você que foi o que eu e você dissemos. Porque as nossas palavras são sementes. E cada vez que nós falamos algo contra nós mesmos, é como se nós estivéssemos falando contra o próprio Deus, aquele que nos fez. E essas palavras, essas sementes, elas vão cair em algum solo. E qual é o solo que a sua palavra tem caído? É um solo onde a incredulidade ela só cresce cada vez mais? Ou é um solo onde aquilo que Deus tem sobre você e sobre mim vai florescer, e vai crescer, e vai aumentar, e vai expandir? Amém? E sabe, nós precisamos parar de colocar a responsabilidade das coisas que não acontecem na nossa vida em Deus. Não sei se você sabe, mas tem muita gente colocando. Não sei se você já foi essa pessoa que um dia você colocou a responsabilidade de alguma coisa que não funcionou bem na sua vida em Deus. Poxa, Deus, o que é que aconteceu, né? E aí a gente não volta para a nossa vida para reparar o quão as nossas palavras têm nos abençoado, nos edificado ou têm nos matado. E sabe, nós precisamos começar a planejar a nossa vida, planejar os nossos dias, planejar o nosso futuro. Eu sei que, sabe, uma coisa que eu gosto de pensar é que Deus está no nosso futuro. Deus está no seu futuro. Por isso nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Por mais que a ansiedade venha, porque a gente está num corpo, corruptível, a gente ainda enfrenta sensações, emoções, temos uma alma para lidar. Mas sabe, ainda que a ansiedade sobre o seu futuro e sobre o meu futuro venha, a palavra fala que nós podemos lançar diante do Senhor. É vir e a gente lança de volta para o Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E sabe, o Senhor está lá no nosso futuro, então não precisamos ficar desesperados por coisa alguma. Mas existem coisas que nós precisamos fazer no dia que se chama hoje, por causa do Espírito que está dentro de nós. E nós precisamos começar a planejar. Eu quero instigar você nessa noite a você planejar a sua vida debaixo de fé.
planejar os seus dias e o seu futuro. Aquilo que cabe a você, debaixo do espírito da fé. E sabe qual é o espírito da fé? Eu criei, por isso falei. Queridos, nós não vamos criar a partir do nada. Nós não somos aqueles que, que andam no mundo, que andam nesse mundo, sem saber o que está fazendo, sem saber de onde a gente vem, para onde a gente vai, não. A gente vai planejar a nossa vida de acordo com crer e falar, de acordo com confessar a palavra. Qual é a faculdade que você quer fazer? Qual é o curso que você quer fazer? Qual é o emprego que você quer ter? Qual é o tipo de família que você quer ter? Qual é os sonhos que você quer viver? Qual é o chamado ministerial que você quer entrar? Que você percebe o Espírito de Deus te chamando para isso. É pela fé. Eu vim te dizer nessa noite, é pela fé. A sua vida só vai acontecer, a minha vida ela só vai acontecer pela fé. Eu quero instigar você, a pegar essa palavra, a pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e Hebreus, principalmente encher a sua vida com fé, os testemunhos de fé. Você e eu olhando para Jesus, olhando para aquilo que Ele fazia e para aquilo que Ele faz, e nos enchendo de convicção acerca de uma vida pela fé. Em todo tempo, quando você lê os evangelhos, você não vai ver Jesus negando curar ninguém. Você não vai ver Jesus negando um milagre a ninguém. Mas a única coisa que Ele requeria era saber se aquela pessoa cria. Muitas vezes Ele, curas aconteceram, coisas aconteceram. Jesus tinha todo o poder para fazer isso. Todo o poder para liberar e fazer. Mas sabe o que Ele perguntava? Você crê? Então tá bom, vá lá, seja de acordo com a sua fé. Você está aqui? Vá e seja conforme aquilo que você está crendo. Planeje o que você precisa planejar e faça alguma coisa de acordo com aquilo que você está crendo, equiparado com aquilo que o Senhor está trazendo no seu coração. E eu te pergunto nessa noite, qual é o passo de fé que você está dando de acordo com as sinalizações que o Espírito de Deus já tem trazido para você? E aí às vezes a gente quer crer em alguma coisa para acontecer na nossa vida, mas a gente, crê de uma maneira passiva. E crer não é passividade. A gente descansa enquanto crê, o que é totalmente diferente de estar passivo. Porque quando a gente descansa, a gente entra em um nível de confiança radical, numa certeza de que Deus vai fazer. Amém? E a gente não fica se desesperando por coisa alguma. Tá faltando isso. Não tem isso. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Vou descansar na certeza de que Ele é o meu Jeová Jireh. Ele é o meu El Shaddai. Amém? Isso é descansar no Senhor. É crer que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Mas o se desesperar é você querer dar um jeito com seus próprios esforços. É quando eu quero dar um jeito, do meu jeito, para fazer algumas coisas acontecerem. Você está aqui? E eu quero instigar você nessa noite. Eu quero lhe perguntar: você está crendo para quê? O que é que o Espírito de Deus tem trazido no seu coração para você exercer fé? E fé é um espírito, é uma natureza divina, é uma essência divina que move as nossas vidas. A vida do crente é uma vida pela fé. A salvação é pela fé. Tudo que concerne a vida do crente é pela fé. Nós somos curados pela fé. Nós vivemos milagres pela fé. Nós vemos os sinais, os prodígios e as maravilhas pela fé. É a fé em movimento. E o seu futuro só vai acontecer se você crer. O que eu e você precisamos, Deus já tem. Deus já tem o que eu e você precisamos.
E eu acho que você está muito passivo com essa notícia que eu acabei de te dar. Eu acho que Deus precisa aí de um aleluia bem grande, né? Deus já tem. O que você precisa já existe. O que você precisa já existe. Essa necessidade que você está tendo agora, ela já está suprida. Ela já está mais do que suprida. Amém? Mas o que é que precisa acontecer para que isso se manifeste aqui na terra? Confissões e ações de graças. Andar confessando a palavra. Produzindo o mundo que você quer ver. Na sua própria vida. Produzindo o que você quer ver com a sua confissão de fé. E sabe, eu sei que muitas vezes, nossa, isso parece tão perfeito, né? Você falando assim, mas na hora do vamos ver, não é tão fácil assim. Aí a gente lembra de Pedro, quando Jesus estava lá andando sobre as águas, lá em Mateus. E aí Jesus aparece e eles lá atônitos, é um fantasma, o que é que está acontecendo? E Jesus, sou eu. Ah, se é você mesmo, então manda que eu vá e eu vou andar sobre as águas. E aí Jesus, venha. E aí Pedro lá cheio de fé. Cheio de coragem, né? Sem nenhuma intimidação, destemido. Aí ele começa a andar pelas águas. Só que aí tem um detalhe. Tinha vento forte. Tinham muitos ventos fortes. E quando ele viu que o vento estava forte, ele começou a ficar com medo. E aí o que foi que aconteceu? Pedro começou a afundar. E aí Jesus olha para Pedro, Pedro lá desesperado, resumindo. Oh meu Deus, homem de pequena fé. Quanto tempo mais eu vou ter que aguentar esse povo com a fé tão pequena desse jeito? Você está aqui? Homem de pequena fé, homens de pequena fé. Queridos, eu não sei você, mas eu não quero que Jesus olhe para mim e diga, mulher de pequena fé. Sabe, eu acho que a gente vai precisar começar a mudar alguns comportamentos nesses dias. A gente vai precisar começar a mudar. Eu quero que Jesus olhe para Juninho e diga, Júnior, homem de grande fé. Larissa, uma mulher de pequena fé? Não, de grande fé. Temile, uma mulher de grande fé. Fernanda, uma mulher de grande fé. Amém. Não uma mulher de pequena fé. Quão vergonhoso é ser chamado ou conhecida por alguém de uma pequena fé diante de Deus tão grande que habita ricamente dentro de nós pelo Espírito. Amém? Diga assim, eu sou uma pessoa com uma grande fé. Eu tenho, diga comigo, eu tenho uma grande fé. E aí esse dia do vento forte chega. Quando a gente decide crer em algo, né? Quando a gente decide crer, a gente arregaça as mangas. Agora eu vou crer, é isso mesmo que o Senhor falou comigo. Agora nada me para. Agora eu sou forte e corajosa. Agora eu vou correr, agora vai dar tudo certo. Aí de repente acontece alguma coisa, o vento forte vem. Aí a gente começa a cambalear, eita, começa a bater o medo, começa a bater a preocupação. Aí começa, não sei não, se vai ser assim mesmo. Eita, não sei, Senhor, será? Quem nunca? Não me deixe com a mão levantada sozinha. Será que isso vai dar certo mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu acho que isso é grande demais. Não, acho que isso não vai rolar não. Aí a gente começa a fazer o quê? Mensurar no natural aquilo que é espiritual. Só que isso é uma conta que não dá certo. É uma conta que não funciona. A gente pegar a nossa métrica de incredulidade e limitar Deus com essa métrica. Porque Deus fala que tudo, a palavra fala que tudo é possível ao que crê. Não é algumas coisas, não é condicional, é tudo e acabou a conversa. É você orar, crer que recebeu e ponto final. Mas aí a gente volta para a nossa métrica de incredulidade dos serás.
Muitos serás. Aí a gente olha para esse Deus onde tudo é possível e tudo é tudo. Aí a gente fica, não sei. Eu acho que isso... Porque nos nossos sentidos físicos e naturais, que são limitantes, nem tudo é possível. Você está aqui? Quando a gente olha e a gente mensura naturalmente alguma coisa, um sonho, um plano, um projeto, uma empreitada, seja natural, seja algo no seu ministério, enfim. A gente olha para essa coisa e a gente fica assim, mensurando, calculando todas as coisas, não vai dar. Esse dinheiro não vai dar para isso. Isso aqui não vai acontecer desse jeito. Aí a gente começa a limitar o agir de Deus. A gente começa a limitar aquilo que Deus pode fazer por causa do nosso cálculo natural. E são coisas que nunca, o cálculo natural, uma mensuração natural, não vai bater com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus tem. Essa conta não vai acontecer. O que é de Deus é de Deus. O que é da terra é da terra. Amém? Não vai acontecer assim. Pare de mensurar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você mensura aquilo que você pode fazer, o que eu posso fazer. Mas o que Deus pode fazer é tudo, gente. Tudo. É tudo. Não é mais ou menos. Mais ou menos a gente faz. Mas tudo é Deus. E não existe nada que passe por essa cabecinha linda sua e minha, pequeno ou grandioso demais, que Deus não pode fazer e realizar. Mas deixa eu lhe perguntar, em qual time você está? No time do diabo, que é o time da incredulidade, ou no time de Deus, que é o time onde a fé se move e as coisas acontecem pela fé? A gente precisa escolher, só não pode ficar em cima do muro, porque nem tem um muro. O muro é do diabo, na verdade. Mas a gente precisa decidir em qual lado a gente vai jogar. Em qual lado, ainda que com seus desafios, a gente vai estar. E como eu disse, chega o dia que a gente duvida de algumas coisas. Mas deixa eu dizer, a fé não quer dizer que você não vai ter um dia ou outro que você vai estar, eita. A fé, gente, a fé é perfeita. A fé é perfeita. A fé é de Deus. Mas nós somos imperfeitos e nós estamos renovando constantemente a nossa mente com a palavra. Mas deixa eu dizer algo para você. Ainda que nós estejamos sendo aperfeiçoados nessa terra, é muito possível que a gente permaneça na fé. Amém? Uma coisa é não ser linear, mas uma coisa é deixar de crer completamente. E nós não podemos deixar de crer. Amém? Porque a palavra fala sobre um permanecer. Aqueles que herdaram bom testemunho, lá em Hebreus 11, permaneceram na fé. Ainda que com circunstâncias, ainda que com adversidade, ainda que com vento forte, mas a palavra fala que eles receberam bom testemunho, porque eles permaneceram. Eles receberam uma convocação de fé e eles andaram à altura daquilo. Amém? Qual é a convocação de fé que você tem recebido nesses dias? Existe algo pelo qual o Senhor tem requerido de você para que você comece a andar nesse nível? Ou você está só vivendo os seus dias, vendo os seus dias passarem, a sua vida acontecer, e aí o que vem tá bom, mas o que não vem também tá? Sabe, chegou um tempo de nós sermos desafiados a crer. Desafiados a crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera dentro de nós. Amém? O que é que você está falando? Qual é o quadro que está sendo pintado com a sua boca? Qual é o fruto que o seu estômago espiritual, se eu posso dizer assim, tem recebido por causa das suas palavras?
só uma besteirinha isso que eu falei, isso aí não tem nadinha não, não tem problema não. Mas deixa eu dizer, não é sobre aquela palavrinha que a gente fala assim uma hora ou outra, é sobre o amontoado delas. É sobre de uma em uma palavrinha que a gente fala, vai formando uma palavrona, vai formando algo grande, vai formando um cenário grande. E cada palavrinha dessa que a gente não se liga, que a gente não presta atenção, lá no final das contas, você sabia que essa palavrinha, ela começa a gerar uma convicção dentro de nós? Cada pequena coisa grande que a gente fala, pequena ou grande coisa que a gente fala, também gera uma convicção dentro de nós de fé. Seja uma fé para algo bom ou para algo ruim. Porque nós podemos colocar a nossa fé para que algo ruim aconteça, mas também nós podemos usar a nossa fé para que coisas grandiosas aconteçam. Amém? Então, quais convicções estão sendo geradas dentro de você? Porque aquilo que você está falando está formando algo dentro de você também, está formando quem você é. A sua palavra, ela forma quem você é, ela forma quem eu sou. Todo dia quando eu acordo, se eu disser coisas contra mim mesma, coisas negativas sobre mim mesma, no final das contas, aquilo vai me sufocar e vai me envolver de tal forma que é naquilo que eu vou acreditar. É aquilo que eu vou acreditar sobre mim. É aquilo que Renan vai acreditar sobre ele. São as palavras que ele mesmo desenhou sobre a vida dele. E essas palavras geraram uma certeza de alguém poder olhar para ele e dizer: nossa, Renan, você é um homem abençoado. Ele: não sou não. Não, é porque eu ainda estou assim crescendo, né? Ainda está acontecendo umas coisas, mas aí eu estou ainda, né, me ajustando. Por causa de palavras, por causa de meditação em pensamentos, cenários equivocados sobre nós mesmos. E aí chegou o tempo, e eu quero convidar cada um de você que está aqui, você que está em casa, para começar a falar quem você quer ser. Se quem você é não é algo que lhe agrada. Começar a falar: ah, mas eu não sinto, Renata. Eu sinto que eu estou mentindo se eu ficar falando que eu sou isso, sou assado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar, você não está mentindo, ok? Você está confessando algo bom sobre você mesmo. Vai chegar uma hora e do nada, e não vai ser do nada, você construiu isso. Você vai olhar para você e você vai estar tão cheio de convicção acerca disso que você é em Deus. E você vai dizer: nossa, eu creio nisso mesmo. Eu sou isso mesmo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E nada vai me dizer o contrário disso. Eu não vou deixar o diabo ofuscar isso na minha vida, porque a palavra diz diferente. Não é isso que o diabo está dizendo sobre mim. Não é isso que o diabo está pintando sobre o meu futuro, porque a palavra diz diferente. E aí você começa a confessar: eu sou curada, eu sou curado. Eu sou um homem sábio. Eu sou uma mulher sábia. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou corajoso. Eu tenho saúde, eu tenho disciplina. E de repente você começa a dizer verdade sobre você. E você começa a construir o que você quer ver. Amém? Sobre a vida das outras pessoas. A mesma coisa, sobre a sua família, sobre os seus pais, sobre os seus parentes, sobre a sua geração, sobre os filhos que você ainda nem tem, sobre algumas situações que você ainda nem viveu, mas você já vê no seu espírito. Você está aqui, tem pessoas aqui que você já vê em situações, cenários no espírito, você não vê naturalmente, porque você não precisa ver ainda naturalmente para poder falar. Porque a fé não é sobre o que nós vemos com os nossos olhos, mas é o que primeiro chega no nosso espírito. E às vezes chega alguns flashes, chega outro flash de alguma coisa. E aí você fica: nossa, de onde veio isso? De onde veio esse flash? Meu Deus, isso aqui é loucura demais. Mas sabe, gente, esses flashes, deixa eu dizer para você, não é o diabo que está colocando, não. Isso é um combustível para a gente começar a confessar e declarar aquilo.
e falar aquilo, falando a visão que está no espírito, falando o cenário que está no seu espírito, falando aquela imagem que você está vendo no seu espírito. Você começa a criar ela com a sua voz, criando as imagens do seu espírito com a sua voz. Não deixe só lá parado. Não deixe ficar no seu espírito. Comece a trazer à existência essas imagens com a sua confissão de fé, crendo, falando e agradecendo. Crendo, falando e agradecendo. Deixa eu lhe perguntar, quais são as visões que estão no seu espírito hoje? O que é que nesses dias você viu no seu espírito e você pensou assim: meu Deus, isso aqui eu acho que é uma coisa muito absurda? O que foi que você viu? Eu vejo coisas no meu espírito e muitas vezes eu vou dizer para você que tem coisas que eu vejo e eu fico: meu Deus, como é que isso vai ser? Só que aí, o como vai ser não tem nada a ver com a gente no momento. O que a gente tem que fazer é tirar essa imagem do nosso espírito e dar palavras para essa visão. Amém? E eu quero dizer para você algo: se possível, até escreva, anote. Se possível, pegue uma tela mesmo de pintar, se você gosta de desenhar, e desenhe essa visão que está no seu espírito, mas deixe os seus olhos ver. Planejando de acordo com a sua fé. Sabe, tem coisas que parecem para o crente muito absurdo. O crente que vive pela fé, alguém pode olhar e dizer: você é louco, você é louca. E você diz: me deixe em paz. Deixe que comigo eu sei o que eu estou fazendo com Deus. Quando se manifestar, eu quero ver você me chamar de louco ou de louca. Você está aqui? E sabe, muitas vezes os passos de fé que a gente precisa dar é quando a gente recebe uma imagem no nosso espírito. Vou dar um exemplo prático. Ano passado, veio algo dentro de mim, veio um desejo de fazer algo. E eu pensei assim: próximo ano vai ser o ano que eu vou romper nisso aqui, porque eu já vejo essa imagem no meu espírito. Eu tenho essa imagem concebida no meu espírito, mas eu poderia deixar ela lá e pronto, e não fazer nada. E só esperar em Deus. Vou esperar Deus fazer no tempo dele e tudo mais, e pronto. E aí eu sentindo cada vez mais forte no meu espírito, eu vindo. Comecei a ver malas, comecei a ver viagens, avião, ver coisas. E aí eu fiquei: meu Deus. E aí vindo e crescendo dentro de mim, mas eu não estava dando voz àquilo ainda. Estava só dentro de mim. E aí eu parei um dia e falei: rapaz, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com isso. E veio algo dentro de mim. Esse ano, 2024, é o ano que você vai precisar romper nisso. E aí eu fiquei: tudo bem, Deus, já entendi. Então agora eu vou começar a confessar a palavra. Vou começar a declarar a palavra. Eu vou começar a declarar e falar a visão que está no meu espírito. E aí eu comecei a dizer para todo mundo que estava perto de mim. E é bom que a gente seja mesmo, vá se prendendo com a nossa palavra, viu? Por quê? Aí vocês vão entender. Aí eu chegava para a Têmis, chegava para as meninas e dizia: próximo ano eu vou fazer uma viagem internacional. Vai ser uma viagem que eu vou romper. Eu sei que eu vou. E aí eu comecei a falar: vou fazer essa viagem. Eu falava para todo mundo que estava perto de mim: vou fazer uma viagem internacional. E comecei a declarar isso. Comecei a escrever, comecei a pesquisar para onde tinha dinheiro? Não. Comecei a pesquisar para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, como ia ser. Comecei a me movimentar, tentar dar os meus jeitos e fazer várias coisas. E aí terminou o ano, entrou esse ano, e aí eu comecei a gerar mais fé. Eu preciso crer. Eu preciso aumentar a minha fé no que diz respeito a isso, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Ouvindo ministrações sobre fé, ouvindo louvores sobre fé, falando aquilo, visualizando aquilo, buscando coisas naturais que pudessem me trazer, porque nós temos os sentidos físicos e eu queria ver alguma coisa, mas me trazer de que aquilo era possível mesmo. E aí, se aproximando os dias, né, eu comecei a fazer o quê?
tá, agora tenho que me preparar, né? Tenho que melhorar o meu inglês, por exemplo, né? Tava precisando. E aí eu disse, então vou contratar minha professora de inglês de novo, que eu tinha uma professora de inglês antes, só pra gente conversar. E eu disse, eu vou contratar ela de novo, porque eu preciso estar pronta para quando a oportunidade chegar. Aí contratei a professora e a gente voltou às aulas de inglês para afiar de novo, né, o inglês. E aí meu Deus, eu fazendo um monte de coisa, eu não tenho nem dinheiro para ir para essa viagem ainda. Eu já voltei com minhas aulas de inglês, já estou fazendo isso, já tinha chamado uma amiga para viajar comigo, minha amiga topou viajar comigo. E aí a gente crendo, foram 2 pessoas e todo mundo crendo ao redor. Só que aí, sabe de uma coisa? Quando você até o momento que eu não falava, era só um plano. Era só algo que eu tinha visto dentro de mim. Você entende? Era só algo. Mas quando eu comecei a me comprometer com essa visão dentro de mim, eu comecei a fazer alguma coisa. Mas o que eu estava fazendo era corresponder, era dizer sim para essa visão. Não era me desesperar, enlouquecer. Tá bom, Senhor, então eu vou fazer o que eu posso. O que cabe a mim. O que não cabe, aí o Senhor vai dando chão, aí o Senhor vai fazer. E aí os dias foram passando. Até que foi chegando, não faz nem um mês, eu acho. Eu cheguei pra Larissa. Aí eu falei, faz umas 2, 3 semanas, né? 2 semanas. Aí eu falei, Larissa, isso, se eu marquei a data da viagem. Eu marquei um mês, marquei tudo, R$0. Quê? Fiz muitas coisas. Me comprometi com pessoas para servir em conferência que ia ter nesse lugar que eu ia. Menino, e eu assim, meu Deus. E a pessoa lá falando comigo, tudo certo para sua escala? Aí eu, tudo certo. Você pensa que eu tinha R$1 para ir nessa viagem? Passagem, não tinha. E aí eu pensei, meu Deus, eu devo estar sendo muito imprudente. Não vou fazer isso. E aí começou a bater, aí veio o vento forte. Aí começou a me dar um nervoso. E eu, gente, eu acho que eu fiz uma besteira. Eu acho que isso aqui não vai rolar, não. Vi nada acontecendo. E eu crendo, declarando, né? Mas eu tava vendo assim, ó, o cenário não tava muito bom. E aí eu cheguei, rapaz, quer saber? Eu vou dar outro passo de fé. Aí eu falei, Larissa, me empresta uma mala de 10 quilos. Me empresta uma mala de 10 quilos. Eu ainda não tenho as passagens, mas a mala eu vou ter. Quando chegar a passagem, a minha mala já vai estar pronta. Eu vou estar pronta só esperando. E aí Larissa foi lá em casa, levou a mala. E a gente conversando lá nesse dia e tal. E eu, meu Deus, eu não sei. Eu bem desesperada. Aí eu devo ser muito doida. Eu pedindo mala, me comprometendo com coisas. E de repente, acho que tem 2 semanas. Foi tudo 2 semanas, né, basicamente. Gente, eu não tinha passagem, eu não tinha nada para ir para essa viagem. Eu simplesmente tenho uma viagem todinha. Passagem, ir de volta, tudo que vocês imaginarem. Mas eu estou dizendo isso para quê? Para vocês. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa aprender a se planejar pela fé. E muitas vezes a gente precisa dar passos que façam a gente tocar nas possibilidades. Porque até o momento que fica aqui a gente não fala, a gente não vê aquilo sendo construído. Então qual é o passo de fé que você vai precisar dar nesses dias? Para você tocar nas possibilidades. É pedir uma mala a alguém emprestada? É comprar uma mala? Mesmo sem as passagens? É marcar a data da viagem? Mesmo sem nenhuma perspectiva? É fazer aquela inscrição que você quer tanto fazer, mas ainda não chegou o recurso, mas você vai fazer a inscrição e no dia que você for precisar pagar, vai ter? O que é que você precisa fazer hoje que vai fazer você tocar nas possibilidades? O que é que você tem que falar hoje que vai fazer você tocar na manifestação daquilo que você tem crido? O que é que você precisa fazer? Porque a fé é uma certeza. A fé é a convicção daquilo que você não está vendo,
que você não está vendo nenhum movimento natural, mas você tem uma convicção de que ainda que você não veja, mas você crê, aquilo vai acontecer. Não é loucura da sua cabeça. Não é loucura da sua cabeça. Amém? E sabe, eu quero dizer para você, para a gente encerrar. Eu quero ler rapidamente lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí ele segue falando dos testemunhos de fé. E sabe, é importante que a gente aprenda a terminar bem aquilo que a gente começou. Terminar bem aquilo que a gente começou a crer. Muitas vezes a gente não recebe, a gente não desfruta dos testemunhos de fé, porque a gente não termina de crer, porque a gente não persevera crendo, porque vem esse vento forte que chegou para Pedro, para os discípulos, e a gente afunda e fica e pronto. Mas sabe, ainda que com os ventos fortes, a gente precisa permanecer crendo até que a gente prove e veja da manifestação, do resultado daquilo que decidimos crer e falar. Amém? A palavra fala sobre nós assistirmos às nossas orações, molharmos essas orações com ações de graças. Então, eu gosto de algo que Smith Wigglesworth fala. Ele fala assim: se você orou 7 vezes alguma coisa, você orou 6 vezes incredulidade. Se você orou 7 vezes sobre uma coisa, você orou 6 vezes incredulidade. Só uma não foi incredulidade. Sabe, quando nós decidimos crer em algo e tirar as imagens que estão no nosso espírito e começar a dar voz, a gente não precisa ficar igual um papagaio também diante de Deus. Ai, Deus, está vendo, né, Deus? Olha isso e aquilo. Não, você confessa aquilo. Você se apropria daquilo. Você toma posse daquilo. Você crê. A palavra fala que é crer que recebeu. Amém? É crer que recebeu. Não é crer e ficar, mas então não sei. Não, eu creio, já recebi, ponto final. Tirou do Espírito, confessou, se apossou daquilo. Eu criei, já recebi, é meu. Eu criei, já recebi, é meu. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque já recebi. Já recebi. Pai, obrigada, eu sou curada de toda moléstia, eu sou curado de toda enfermidade. A palavra me garante isso, ponto final. Eu sou curado, obrigada. E aí você só rende graças pelas verdades que estão sobre a sua vida, que estão chovendo sobre a sua vida. Pai, obrigada, eu sou próspero. Eu tenho toda sorte de abundância sobre a minha vida. Obrigada, Senhor, porque os meus celeiros estão cheios, transbordantes, porque nada me falta, porque não me falta alegria, porque não me falta paz, porque não me falta sanidade mental. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra me garante isso. E não é ficar, Senhor, será mesmo? Senhor, Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça isso. Aí no outro dia, Pai, faça isso para mim. Sabe, a oração da fé, ela não tem um se é a sua vontade, Senhor. Senhor, se é a sua vontade, faça isso. Não, não, não. A oração da fé, uma declaração de fé, ela conhece a palavra, ela conhece o que a palavra diz sobre essa circunstância, sobre essa situação. Ela fala isso de acordo com a palavra e ela rende graças por essa verdade. Amém? Então não fique atribulando a sua vida, Senhor. Senhor, se for da sua vontade, me cura disso aqui. Senhor, se for a sua vontade, abra essa porta desse emprego aqui. Sabe, a palavra fala, ela nos garante que o Senhor deseja nos prosperar. Ele deseja que tudo vá bem sobre as nossas vidas. Então
Então nós precisamos pegar essas verdades bíblicas, abrir a nossa Bíblia, enxergar as verdades, conhecer as verdades, começar a falar, tirar elas e dar uma forma para elas e ver a manifestação, o resultado disso pairando sobre nós. Amém? Por isso que é importante conhecer a palavra, porque nós vamos precisar dela para fazer a oração da fé. Nós vamos precisar dela para declarar a fé, porque nós precisamos de embasamento. Amém? Se Deus disse, está dito e ponto final. Se Deus falou, está falado e ponto final. A gente só vai o quê? Falar o que Deus falou. Só falar o que Deus falou. Falar o que Deus falou. Pare de falar o que você está sentindo. Vamos parar com esse movimento de estar mimimi, falando o que sente, o que sente. O que a gente sente, a gente procura um amigo e a gente fala, hein? Conversa ali, olha, estou me sentindo assim e tal. Ore aí, vamos orar e resolve aquela situação. Mas sabe, se você quer ver alguma coisa acontecer na sua vida, pare de ficar falando os seus sentimentos, moendo os seus sentimentos com Deus e comece a falar o que Deus fala. Amém? Falando o que Deus fala, criando a partir da sua voz, criando a partir das suas palavras. Mesmo que você precise um dia, haja alimento nesse armário. E aí você vai dizer depois, e assim foi. E assim foi. E viu Deus que era bom. E viu Fernanda que era bom. E viu Bia que era bom. Amém? Deus deseja, gente. Deus deseja que a gente usufrua desse. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom nos abençoar de tal maneira por causa de um passo de fé que nós demos. Por causa dos passos de fé que nós damos diariamente, desde o momento que a gente acorda. Sabe, de Deus poder olhar no final daquele dia e viu Deus que era bom te abençoar dessa forma. Viu Deus que era bom te entregar isso que você estava declarando. Declarando pelo Espírito da fé, eu creio, eu não abro mão, por isso eu falo. Viu Deus que era bom. Quando você disse, haja vida, viu Deus que era bom e houve vida. Quando você disse, haja saúde, viu Deus que era bom, porque foi assim que Ele disse, e houve saúde, e há saúde para você. E viu Deus que era bom que houvesse milagres sobre a sua vida, portas abertas sobre a sua vida. Viu Deus que era bom. Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Comece a criar a partir de um haja. A partir de um haja. Você que está em casa, você que está assistindo essa ministração, comece a criar o que você quer ver a partir de um haja. Muitas vezes está faltando apenas um comando de fé. Qual é o comando de fé que nós vamos dar nesses dias? Quais são os hajas que nós estamos precisando falar? Quais são os hajas que nós estamos precisando proferir com a nossa boca? Será que não estamos sendo passivos demais diante das visões que estão no nosso espírito borbulhando? E a gente não está dando voz para as visões, fazendo as visões se tornarem possibilidades diante de um Deus onde tudo é possível. E Deus, Ele diz nessa noite para cada um de nós: vá e seja conforme a sua fé. Vá e seja conforme a sua fé. Aonde você precisa ir, que vai ser conforme o que você crê. Onde você precisa tocar, vai ser conforme o que você crê. Amém? Eu preciso que nós saiamos daqui nessa noite com essa certeza. Vai ser conforme aquilo que eu creio. Não vai ser nada diferente. Nada diferente daquilo que eu creio. Fique de pé. Nada diferente. Nada diferente. Se possível, pode deixar o som que estava tocando, por gentileza. Nada diferente. Eu quero ler 1 Coríntios, não precisa abrir.
Vocês, 1 Coríntios 9, 24 fala: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Como você tem corrido? A sua carreira tem sido uma carreira pela fé? Como você tem corrido nesses dias? Pela fé ou dando socos no ar? No nada? Será que nós não precisamos revisar, rever a maneira que temos crido nesses dias? A maneira que temos confessado a palavra? O que tem saído da nossa boca? Marcos 11, 23 nos garante que se nós dissermos a um monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, não duvidar que vai ser do jeito que você diz, assim será. Qual é o monte, qual é a montanha que você está precisando falar hoje? Eu não quero que você fique passivo e sendo espectador nessa noite. Qual é a montanha que você precisa dizer: ei, montanha, erga-se e lança-te no mar. Sai da minha frente. Sai da minha frente em nome de Jesus. Lança-te fora. Sai do meio do meu caminho. Sai da frente. Qual é o monte? Se alguém disser, existem alguns montes, algumas montanhas que estão diante de nós, porque nós não estamos dizendo a ela que ela precisa sair. Se alguém disser, se alguém ousar dizer para essa montanha: saia da minha frente, sem duvidar no coração, assim será. Assim será. Levante as suas mãos. Falem aí com a sua montanha. Não fale comigo. Não fique intimidado. Se você precisar erguer a sua voz, não se intimide nessa noite. Esse lugar aqui não é um lugar de intimidação, não é um lugar de vergonha, de timidez. Não. Qual é a montanha que você tem que falar hoje? É hoje. Amanhã tudo pode ser diferente por causa do que você vai dizer a essa montanha. Amanhã pela manhã tudo pode ser diferente. Por causa do comando que você vai dar, por causa da visão que você vai externar, que você vai dar voz. Qual é a montanha? Se alguém disser, é uma convocação nessa noite. É se alguém disser. Será que tem alguém capaz aqui nessa noite de falar a sua montanha? Sai da minha frente. Sai da minha frente. Toda montanha levantada pelo diabo, eu ordeno agora em nome de Jesus: ergue-te e lança-te fora do meu caminho. Criando o mundo que você quer ver. Desfrutando, se deliciando com o fruto da sua boca. Repintando quadros, telas, de acordo com a visão divina, de acordo com a visão, com a perspectiva celestial que está sobre a sua vida. Não mais palavras miseráveis, não mais palavras diabólicas, malignas, doentes. Não, mas palavras de vida. Palavras de vida sendo liberadas de dentro de você, fazendo você desfrutar de uma nova realidade. Ei, existe uma nova realidade lhe chamando nessa noite. Tem uma nova realidade chamando você. Não é apenas uma pessoa. Cada pessoa que está nesse lugar tem uma nova realidade lhe chamando, uma realidade de fé.
uma realidade de fé, andando no espírito da fé, crendo e falando, crendo e falando. Recandaraba, Satanás, você não tem nada em nós. Você não tem as nossas palavras mais. Recantanaramasquetere, Satanás, você não tem as nossas palavras. Você não tem um mundo. Você não tem um mundo que nós estamos construindo. Você não tem aquilo que nós estamos construindo no Senhor. Porque é dele, por meio dele e para ele. Recandarabasquetere bramas. Crendo que recebeu. Crendo que recebeu. Sabe, eu sei que tem algumas pessoas fazendo orações de fé aqui nessa noite. Você precisa crer definitivamente que você já está recebendo o produto, o resultado da sua confissão. Você já está usufruindo do resultado da sua confissão. Pai, obrigada. Obrigada porque nesses dias nós vamos desfrutar das possibilidades. Não é mais impossível. Nunca foi. Nunca foi impossível. Ei, nunca foi impossível. Nunca foi grande demais. Nunca foi extraordinariamente grande demais para mim. Nunca será. O que é grandioso demais para você é tão pequeno para mim. Escute isso. Tem alguém aqui precisando ouvir isso. O que é grandioso, muito grandioso para você, inalcançável, é tão pequeno para mim. Eu posso fazer tanto isso por você. Tanto, mas tanto. Apenas com um sopro. Apenas com um sopro. Apenas com um sopro. As coisas se movem. As coisas acontecem. As impossibilidades se dobram. É impossível só para você, mas não é para mim. Vai acontecer conforme o que você disser. Vai acontecer porque não é grande para mim. Seu sonho não é grande para mim. O seu desejo não é grande para mim. Essa visão que eu mesmo coloquei é porque eu mesmo sou capaz de trazer a realidade. É porque eu mesmo sou capaz de produzir ela aqui na terra para que você se delicie. Para que você viva ela. Para que você se deleite com ela na terra. O maior pensamento que pode passar pela sua mente. O maior pensamento que pode passar pela sua mente. Não é um problema para Deus. O seu sonho, essa visão, os seus projetos, não é um problema para Deus. Não é um problema para Deus. O que já está aí no seu espírito não é um problema para Deus. Pare de pensar que o que você tem dentro de você é grande demais para o seu Deus te dar. Para Ele lidar com isso. Não é não, porque foi Ele mesmo quem fez. Aquele que fez é capaz de suprir. Aquele que entregou é capaz de te dar as ferramentas. Comece a usar a sua língua para falar. Comece a usar a sua boca para falar, para trazer, para puxar, para puxar, para puxar. E para que você usufrua aqui na terra. Não mais falando palavras torpes, palavras vãs, palavras negativas sobre você mesmo, sobre as pessoas que estão perto de você, sobre os seus sonhos. Falando a palavra, construindo algo com a sua voz. Construindo algo pela fé. O espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também falamos. O que é que você precisa falar? Crendo e falando. Eu duvido que se você permanecer, você não vai provar daquilo que a sua boca está falando. A partir de hoje, saia daqui com a certeza de que as suas palavras estão construindo o que você vai ver. As suas palavras estão moldando o seu futuro. Por mais que você não veja agora, mas vai se manifestar. Vai se manifestar. Vai se manifestar.
vai se manifestar. Aleluia. Aleluia. Então é isso, queridos. Que, sabe, diante de todas essas coisas, que a gente mantenha a alegria no nosso espírito. Sabe, a caminhada de fé não é uma caminhada que deve ser triste. Não é uma caminhada que deve ser passiva, que deve ser enfadonha. Não. Por mais que a gente esteja exercendo fé sobre coisas, falando coisas, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar. Sabe como? Se você orou, creu que recebeu, se alegre. Porque o que vai trazer mais rapidamente aquilo que você está crendo é a sua alegria. É você molhando essa confissão com gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Senhor, obrigado, já é meu. Não fique dizendo que vai ser, já diga que é seu. Senhor, obrigado, é meu, já recebi. Eu creio que eu já recebi, ponto final. Não discuto mais com esse assunto. Já recebi todo dia, até que se manifeste. Até quando, Renata? Até que se manifeste. Você ora, confessa e rende graças. E se alegra. Se alegre. Sabe, a jornada de fé tem que ser uma aventura. Não pode ser cansativo, não pode ser enfadonho, não pode ser, meu Deus, está demorando. Não, Senhor, obrigada, está vindo. Obrigada, Senhor, está chegando. Já está acontecendo. Os meus olhos já estão prestes a contemplar. Amém? E a alegria vai ser o antídoto para que essa jornada de fé não seja enfadonha, não seja maçante, não seja pesada. Então exercite a alegria. Exercite o se alegrar. Exercite o chegar em casa, colocar uma música de fé e você dançar pela fé. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Vamos cantar? Há um grande galardão. Vai, Juliana. Eu sei. Há um grande galardão. É dançar pela fé. É rir pela fé. É se alegrar mesmo. Não deixe o diabo roubar a alegria de você. Não deixe o diabo roubar aquilo que ele não tem. Ele não tem alegria, então ele não pode ter a sua alegria. Ele não tem paz, então ele não pode ter sua paz. Amém? Não dê a ele o que não é dele. O que ele não precisa ter. Amém? Então se alegre. Todo dia. Se alegre, exercite. Renata, mas não estou alegre. Mas exercita. A alegria se exercita. Amém? Esses dias eu estava precisando me alegrar em casa. Nesse processo da fé. E eu cheguei em casa num dia muito exaustivo. Crendo, exercendo fé. E eu já estava assim, ó, só... Cheguei em casa e Tembley, vamos, você está precisando se alegrar, vamos correr aqui dentro de casa. Eu não vou, eu preciso dormir. E ela, você vai correr, vamos, eu não vou correr, entendeu? Eu vou dormir, eu estou cansada, eu só preciso descansar. Ela pegou meus braços, vamos correr. E começou a gente em casa e ela me puxando, e eu atrás, oh meu Deus, amém, 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 vamos correr. E às vezes a gente só precisa de alguém que segure na nossa mão e corra e se alegre com a gente, amém? Então, se você está cheio de fé, cheio de ousadia, puxe naquela pessoa que está mesmo precisando. Amém? Dê umas carreiras com ela. Se alegre com ela. Quê? Bora correr. Amém? Vai, Juliana.